O São Paulo vai tentar a contratação do Thiago Mendes, ele está indo para o Atlético Mineiro. Bora trazer algumas informações importantes sobre o futuro do volante, falar também sobre Luca e a evolução do seu quadro da torção no tornozelo, falar sobre isso. Foi dele também, né? É um jogador bem subestimado por parte da torcida do São Paulo, mas infelizmente a atuação do Luciano, o gol do Luciano, só para não deixar passar, ontem jogaram muitos jogadores da base, né? Vamos enumerar. Rian jogou, o Henrique do Carmo jogou, o Ferreirão começou jogando. O Alves jogou. Começou jogando. Teve mais ainda? Não. Uns 4. E alguns no banco para compor, né? O Mike pela primeira vez, o Paulinho pela primeira vez. Então, o que deixa essa vitória do São Paulo ainda mais, né, interessante, assim, diante do sacrifício que foi, porque entrou uma molecada. E a gente viu nos melhores momentos aí, o Rian perdeu um gol. Você está criticando o Rian? Não estou criticando o Rian. O que eu quero pontuar e queria que vocês falassem isso é jogador da base. O cara vai errar, vai acertar. E cada vez que eles entram e por um acaso erram, a paciência vai diminuindo, o que é ruim, né? Isso é tão... Aí também você pode... Aí pode ser no Palmeiras, pode ser no Corinthians, pode ser no todo São mundo, Paulo, claro. né? Assim, essa euforia do torcedor do São Paulo com a base por conta do título da Copa São Paulo, essa devoção, se você pensar, só o Rian, o Luca, os mais recentes ainda não tiveram arranhões. O Lucas Ferreira, que tem que jogar todo o jogo. Já tá. Todo o jogo. Sim. Que não tem outro, todo o jogo, que é um ótimo jogador, talvez o mais pronto. Você já vê, não tá bem, não sei o que lá, não define bem a jogada. Não sei... Renovou o contrato, o Alves, já se acomodou. O Alves tenta bicicleta toda hora, não faz... É tão básico como, né? Então, se o Rian vai jogar contra o Bahia. Vai. Se ele jogar mais 3 jogos, perder 3 gols cara a cara, você vai ver como é que vai ser a reação em relação ao Rian, né? Porque ontem o Luciano salvou o Rian também, né? Porque ele deu o gol pro Rian, o Rian perdeu. E depois ele fez um golaço da vitória numa jogada que o Rian escapou a bola dele. Uhum. Então, aí se termina 1-1, São Paulo não ganha de novo. E o gol do Rian, hein, cara? Se ele fizesse o gol, Então, né, é só pra gente ter uma... E acho que nisso, o Criticados, o Beldia, ele conduz bem. E ele fala da diferença entre o jogador jovem, que tem a parte física já pronta, e do jogador jovem que atua em posição chave, por exemplo, gol e centroavante. Porque os caras estão expostos a toda hora ao acabar a carreira deles. Né? Simplesmente acabar a carreira deles. Um lance errado de um goleiro, de um centroavante, ou de qualquer outro menino da base, numa Libertadores da América, pode ter consequência de acabar com a carreira daquele menino, daquele jogador. Simplesmente ponto final na carreira dele. Uma coisa é o Luciano ser o apupado, xingado, ofendido e tal. Outra coisa é você pegar um menino que não tem estrutura para suportar isso. Coisa impressionante, Souza, muito bem da Libertadores e precisa melhorar esses empates que tem. Por que oscila tanto assim? Craque, por causa, eu acho que os desfalques, né? São 9 jogadores fora, né? O Zubeldia tá tendo que usar bastante a base. Ontem trouxe 3 ou 4 jogadores que estavam no sub-20, né? E jogaram ontem, né? Até o Henrique reapareceu. O Henrique apareceu, o Luciano estava no banco ontem, porque o outro jogador sentiu também, o André sentiu a posterior ontem. Então, São Paulo hoje, dentro do possível, né? Principalmente, a gente tem falado muito que só tem 2 times no Brasil que tem a capacidade de disputar todas essas competições, que é Flamengo e Palmeiras. Nenhum outro time tem. Então, o São Paulo precisa melhorar no Campeonato Brasileiro, mas essa melhora passa muito para os jogadores que estão lesionados. Mas dentro da competição, não perdeu nenhum jogo, né? Empatou alguns jogos em casa, mas ontem fez uma vitória. Não jogou tão bem, mas... Qual que é a força do São Paulo? E eu sei, na minha visão, a força da camisa do São Paulo quando disputa jogos internacionais é uma coisa impressionante, como tem essa visão lá de dentro, sabe, o torcedor, é uma coisa incrível o São Paulo quando ele joga, e principalmente a Libertadores, apesar de há muito tempo não ganhar, mas tem uma coisa diferente, Souza, e por quê? Tem uma coisa diferente, o torcedor ele é diferente nessa competição. A chegada do Morumbi ali, naquela rua de fogo que ele chama ali, eu joguei no São Paulo muito tempo, disputei vários Libertadores e a gente ganhava o jogo ali, então
O jogador precisa melhorar dentro de campo, essa é a realidade. Eu até critiquei ontem que os caras chegam, empurra, bate nos caras e ninguém faz um tumulto, chega. Eu sei que tem VAR hoje, mas você precisa se impor. Mas dentro disso, São Paulo está fazendo uma campanha impecável na Libertadores. Será que não é mais daquilo que se espera, Veloso, em relação ao São Paulo, na Libertadores e no Brasileiro? Qual a visão que você tem? Eu acho que essa primeira fase da Libertadores, muitas vezes, não é nem parâmetro, né? Uma teta, né? Você vê, o Palmeiras pode fechar aí com 6 vitórias seguidas, né? Já tem a melhor campanha da Libertadores com 15 pontos. De novo, né, Veloso? Pode ir a 18. Então, assim, não é muito... E o ano passado ficou nas oitavas, né? Pegou o Botafogo, que veio da pré-Libertadores e foi campeão. Que passou ontem também, que ganhou de 2-0, né? Chegou em segundo lugar. 1-0, o gol do Arthur foi invalidado, né? Igor Jesus, é isso. E tá classificado em segundo lugar. Então, assim, eu acho que não é muito parâmetro essa primeira fase da Libertadores, porque dependendo do sorteio, você cai em um grupo muito fácil. Eu já até falei aqui, para mim a primeira fase da Libertadores é mais fraca do que o Campeonato Paulista. Então não dá pra gente também encher os olhos com os times que estão jogando aqui. Mas falando do São Paulo, eu acho que quem tá resolvendo, e quando entra, resolve, para mim deveria ser titular, é o Luciano. O Luciano tá jogando mais à frente por causa das lesões ali de Caleri. Agora o André saída do Caleri, o Lucas deu um espaço melhor pro Luciano, pra ele. que é bom de bola. Eu acho que fez 92 gols com a camisa. 92 gols com a camisa do São Paulo. O Luciano tá ganhando espaço, tá jogando mais perto do gol, tá fazendo gols. Precisa parar um pouco de ser chato, né? Porque ele arruma confusão com todo mundo. Às vezes é expulso, toma amarelo, mas dentro de campo tá resolvendo. É um jogador que o Zubeldia tá usando bem. Aliás, o Zubeldia tá suspenso de novo, né? Já não vai estar no primeiro jogo das oitavas, porque tomou... Isso é uma vergonha, cara. Isso aí é vergonhoso para um clube como o São Paulo, sabe? Para um clube como o São Paulo. É vergonhoso você, Júlio Casares, não ter a moral como presidente de chamar a atenção desse cara, porque você tem medo dele? Qual que é a parada? E vocês aí, assessores de imprensa? E você, Carlos Belmonte? Vocês não têm... Ô, meu irmão, outro meu dia, você tá pensando que você é o Tele Santana, irmão? Tá pensando que você é o Minelli? Tá pensando que você é quem? Pô, de novo fora, irmão. Que bagunça é essa? Nicola. E o prejuízo pro clube, né? No final de semana o São Paulo perde pro Mirassol sem ter o Zubeldia no banco. Vai para as oitavas de final para fazer o primeiro jogo. Aí perde o jogo nas oitavas. Depois não consegue reverter. Depois o Bahia ele tá fora também. Não é verdade? Pois é. O Abel ficou de fora do jogo. Hoje é Bahia e Inter, né? Bahia e Inter, um dos dois vai cair fora o jogo. Bahia vai classificar. Zubeldia, ninguém mais tem apoiado você do que eu. Eu acho que não. Talvez lá dentro do São Paulo. Fora, acho que sou o seu maior porta-voz. Não dá para tomar 32 cartões amarelos e 3 cartões vermelhos. O líder, o chefe, líder, tem que ter controle sobre o seu emocional. É inteligência emocional. Por favor, você está suspenso contra o Bahia e está suspenso no primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores. Isto não é ser profissional. Então, acho que deve fazer uma reflexão, pensar muito no ambiente, no quanto é importante. E veja, Palmeiras, sem o Abel, perdeu em casa para o Flamengo. O São Paulo, sem o Zubeldia, perdeu para o Mirassol. É preciso ter consciência de que não é um teatro, não é representar, é ser treinador profissional. Como eu te admiro, eu tenho a ousadia de te dizer isso. Isso mas não é só ele tá te apoiando, hein, Zubeldia? Tá caindo placa, tá caindo tudo, tem um monte de coisa lá também. Tem xenofobia lá, tem muita coisa lá, tem reunião naquela da noite. Não é só isso, não é só o Zubeldia não, doutor. Foi karaokê, pô. Tem classificação em primeiro lugar. Tem que fechar o Morumbi, velho. Tem que fechar. Tem classificação em primeiro lugar, tem tranquilidade. Então, assim, o Zubeldia... Eu vi a torcida ontem, a tranquilidade. Você tá vivendo em Nárnia, né? Peraí, como assim? Não, o cara tá vivendo em Nárnia. Não, vivendo em Nárnia não. O São Paulo ontem tá satisfeito. Se aquela chegada do ônibus do São Paulo, sem aquele mar de torcedor, não representa uma tranquilidade. Uma insatisfação, sim, mas a torcida foi tranquila pro estádio. Ela demonstrou a insatisfação com o momento do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Existe. Então, isso não existe, tem nada de tumulto. Isso com razão. O torcedor de São Paulo, talvez, junto com o do Corinthians, seja o que mais vai em estádio, assim, de forma seguida, coloca mais torcedor em estádio. Tá caindo placa lá. Existe uma insatisfação real com o desempenho de São Paulo. Isso existe. Tá caindo tudo lá, vai falar do Zubeldia. Classificou na Libertadores, excelente. Vai ter que trabalhar na Libertadores. E agora vamos ver como vai ser durante a temporada. Só um elogio, o Luciano, cara. O Luciano, quando ele tá na área, cara, é um baita finalizador. O Luciano tem que estar sempre mais próximo da área, pra mim, até, quem sabe, como titular de São Paulo,
que ele finalizando não tem igual no elenco de São Paulo. Não tem Com igual. exceção do Palmeiras, que é o único time que vai muito bem na Libertadores e no Brasileiro. O Flamengo está tendo dificuldades na Libertadores. O Inter tem dificuldades na Libertadores. O Bahia está ali na 7ª posição no Campeonato Brasileiro, mas também está com dificuldades, pode passar hoje ou outro. Não é simples administrar várias. O Corinthians foi eliminado ontem e está ali na 8ª posição no Brasileiro. Então eu acho que ainda não tem muita coisa definida, não. Elenco é um problema sério para todo mundo. E o São Paulo está Pelo jeito que sofrendo. vocês estão comemorando o Corinthians hoje, parece que vocês vão ganhar todos os títulos. Eu só tô esperando vocês, velho. Só tô talvez. esperando. Eu não sei se Ninguém comemora o Corinthians, ele só gosta de zoar você. Vou te falar, O resto não interessa. Eu não sei se o São Paulo vai ganhar todos os títulos. Eu sei que o Corinthians não vai ganhar. Ah, vocês ganharam. O Corinthians já ganhou um título esse ano. Vocês ganharam o quê esse ano? Vocês não ganharam nem parabéns, velho. O Corinthians vai ganhar mais um título de eleitor. Eu quero ver você falando que isso caiu fora de título de eleitor. Que risada feia. Coringou, Cici, coringou. Que risada Que é risadinha, pô. Vocês ganharam a copinha, boa. Ganharam a copinha. A copinha, o Corinthians tem 12 mil copinhas. Me lascar. O Cici, coringou. Não dá pra terminar o programa mais cedo. Quando o cara tá morto. Mas tem que enaltecer uma campanha muito boa. Eu já falei pra você inúmeras vezes, um dia da caça, outro do caçador. O São Paulo, a gente vai falar do Flamengo que joga hoje, mas o São Paulo, Bruno Prado do Zubeldia, vence mais uma, termina como líder do grupo e segunda melhor campanha geral, por enquanto, da Libertadores. O desempenho e o aproveitamento, na verdade o aproveitamento do Zubeldia em Libertadores pelo São Paulo é impressionante. O cara ainda não perdeu e na Libertadores do ano passado ele foi eliminado nas quartas de final pelo campeão Botafogo em 2 jogos super de igual para igual. Então, o que eu mais elogio no Zubeldia, Bruno? Não é só ele ter classificado em primeiro, mas ele classificou em primeiro tendo muitos desfalques. As pessoas esquecem disso. São Paulo não tem o Caleri há muito tempo, nunca tem o Oscar, quase nunca tem o Lucas Moura nessa temporada. Ou seja, mesmo sem os principais jogadores, o Zubeldia entregou muito nessa Libertadores, Bruno Prado. Na Libertadores, São Paulo vai muito bem. São Paulo faz uma campanha até acima do esperado, ganhou todos os jogos fora de casa. No Morumbi empatou 2, ganhou 1, está invicto, classificou, em campanha só inferior à do Palmeiras. É um time que consegue competir, né? Mesmo com problemas. Dificilmente o São Paulo faz um grande jogo, isso é muito difícil de acontecer, até por características do time, pelos desfalques. Mas é um time que está sempre competindo, sempre brigando. Ontem conseguiu uma vitória já perto do final da partida. O Luciano entrou muito bem no jogo. O Luciano está num bom momento, ele vinha sendo titular, ontem ficou no banco, né? Talvez até por um revezamento natural. Alan Franco também ficou no banco. Entrou, deu um passe para o Rian Francisco, o Rian perdeu um gol que foi uma decisão errada dele ali, né? Ele tentou driblar o goleiro e perdeu, o goleiro conseguiu tomar a bola dele. Depois o Luciano acertou um chute de fora da área, passou muito perto e depois fez um gol bonito. Então o Luciano ontem foi um grande destaque no jogo. São Paulo está se virando bem, nos torneios mais de tiro curto é um time que pode incomodar. No Campeonato Brasileiro, o próprio Zubeldia falou disso ontem, o time está devendo bastante. Aí é um outro tipo de campeonato, é um campeonato que exige regularidade, exige um elenco, exige que o time jogue bem com frequência, aí é mais difícil, mas tem que sair o mais rápido possível de uma zona perigosa ali no Brasileiro. Mas na Libertadores é um time que vai competir no mata-mata, é um time que vai dar trabalho, acho que para qualquer adversário. E ontem fechou a fase de grupos muito bem. Outros times estão passando um certo sufoco. A campanha na fase de grupos, a gente vai ver depois do mata-mata, mas a campanha dos brasileiros na fase de grupos, tanto da Libertadores quanto da Sul-Americana, ela não é boa. Se a gente pegar como parâmetro os últimos anos, pegar numa média geral, claro, a do Palmeiras é ótima, do São Paulo é boa, mas pegar no geral, são 14 brasileiros, muitos passando sufoco. O Corinthians já é eliminado da Sul-Americana, o Cruzeiro já é eliminado da Sul-Americana. Na Libertadores, pelo menos um entre Inter e Bahia vai cair. O Fortaleza corre risco. Ontem o Botafogo conseguiu sua vaga com a menos, mas corria um risco. Na Sul-Americana tem outros times correndo risco de ir pelo menos para o play-off. Então os brasileiros não estão tão bem nessa fase de grupos, tanto na Libertadores quanto na Sul-Americana. Mas o São Paulo vai bem. São Paulo, no tiro curto, ele consegue ser um time bem competitivo.
São Paulo passou em segundo lugar na tabela geral, muito importante, né? Muito interessante. Fora de casa, o São Paulo construiu excelentes resultados, né? São 3 vitórias fora de casa, o que é muito raro em Libertadores. É muito difícil de ver em Libertadores um time chegar fora de casa e ganhar 3 partidas. Isso tem que enaltecer, show de bola, excelente de São Paulo. Conseguiu resultados interessantes em casa, teve uma dificuldade que eu não esperava, tá? Em grande parte dos jogos para pontuar até mesmo em casa, para vencer em casa. E a gente vai falar sobre isso também. O jogo de ontem, cara, qual que é o principal ponto do jogo de ontem? Cara, é Luciano. O Luciano, ele jogando mais próximo da área, ele entrou muito bem ontem, tá? Eu não vou ser oportunista aqui porque ele entrou justamente assim construindo jogadas, vindo mais por trás. Lá ele, né? Mas enfim. Só que o Luciano, quando ele tá dentro da área, cara, não tem um finalizador no elenco do São Paulo igual o Luciano. Um cara que tem a qualidade no chute, um cara canhoto com força, não tem, cara. Com a qualidade que ele tem como finalizador. Por isso que eu, João Pedro, gosto muito do Luciano como atacante, jogando próximo da área. Na minha opinião, até é titular de São Paulo, tá? Jogando essa função assim, próximo da área, é titular. E é um cara que muitas vezes é desvalorizado, só que tem que ser mais valorizado, o Luciano. Porque o Luciano é decisivo, sempre aparece em momento difícil de São Paulo, faz gols importantes justamente no final do ano, né? Que tem toda a brincadeira, chegou o fim do ano, é gol do Luciano. Então ele é um cara que tem que ser valorizado, tá? Porque ele é muito importante pro elenco. É um cara que aceitou o banco numa boa ali em diversos momentos, né? Na minha opinião, tem que disputar até a titularidade, quem sabe. De centroavante, cara, testa. Eu testaria, pra ser muito sincero, um cara forte, troncudo, assim. E, enfim, importante o resultado. Tem um ponto que me preocupa bastante, tá? Mesmo com a vitória, que eu tô sentindo que esse ano o São Paulo tá perdendo o mais importante que teve nos últimos anos, que é justamente a força em casa. O que seria isso? A força jogando no Morumbi. Ontem, mesmo com 35 mil pessoas, um público bem abaixo para o normal em noites de Libertadores, né? Um sinal claro de que o torcedor não está satisfeito com o desempenho do time no ano. Mas, cara, me preocupa um pouco. Em casa, o São Paulo normalmente... Eu não tô falando só de Libertadores, tá? Mas o São Paulo normalmente consegue impor seu ritmo de jogo, amassar o adversário logo de cara. E tem sido diferente. O São Paulo tem tido mais dificuldade para jogar em casa, para encontrar resultados em casa. E foi assim no Paulista, foi assim no Brasileiro, tá sendo assim no Brasileiro, tá sendo assim agora na Libertadores. E esse é um ponto que me preocupa, tá? Porque a grande força do São Paulo qual que era? É o Morumbi te mata, o Morumbi isso, aquilo. Cara, e esse é um ponto que eu não tô conseguindo ver muito esse ano. É minha grande preocupação em relação ao São Paulo esse ano. É sobre isso, tá? Sobre o desempenho em casa, que não tem sido aquilo que o torcedor tá acostumado. E é lógico, né? Eu não vou ser cego aqui de não falar dos desfalques. O São Paulo tem vários desfalques. Só que mesmo assim tem um time disponível que pode jogar bola. E os desfalques, grande parte dos desfalques, estão atrelados, na verdade, à quantidade de jogos que esses caras estão jogando, que esses caras jogaram no ano. Você para pra ver o Oscar, jogou praticamente todos os jogos do Paulista, voltou de lesão, jogou 90 minutos contra o Náutico, jogou contra o Grêmio também. O André Silva, que sentiu a coxa ontem, um cara que tá jogando todos os jogos seguidos, se eu não me engano eram 11 jogos seguidos, não sei quantos, né? Mas eram muitos jogos seguidos. Não, ele não jogou contra o Ceará, na real, né? Ou jogou. Enfim, não me lembro agora, mas muitos jogos seguidos. Então, lógico que uma hora o cara estoura, velho. O cara estoura. Por isso que é uma crítica que existe, né? De que, putz, gira um pouco mais o elenco, faz algo diferente. Enfim, desempenho. Eu não gostei tanto do jogo, tá? De São Paulo. Eu achei que São Paulo fez um grande jogo. O Tadieres estava em busca ali da Sul-Americana, claro. Só que esperava mais do jogo do São Paulo no modo geral. Esse é o meu ponto de vista. E bora falar agora. Bora continuar trazendo mais informações do São Paulo. O atacante Luca deve retornar contra o Bahia. Ele evoluiu na sua torção no tornozelo direito. Agora já vai começar a fazer as sessões de treinamento de uma maneira mais intensa a partir dessa próxima quinta-feira. Nesta quarta, o São Paulo o elenco todo teve um descanso. E aí, o Luca foi até o CT da Barra Funda para evoluir ali, né, para analisar novamente como está esse tornozelo. Ele já vai ser liberado pelo departamento médico para realizar os trabalhos amanhã, a partir de amanhã e também na sexta-feira, que são os 2 dias de preparação do São Paulo, e também, obviamente, no sábado, o São Paulo vai treinar, deve fazer ali alguma atividade ali em Salvador, ainda não é confirmado, mas existe uma boa possibilidade. Mas o que é certo é que quinta e sexta o Luca estará no campo e deve, né, não ter problemas para ser escalado contra o Bahia. Aí vai depender muito também da questão do Zubeldia e da avaliação que ele tem em relação à qualidade física que ele vai se apresentar para essa partida.
porque ele não joga desde o confronto contra o Libertad, então ele perdeu 2 jogos importantes. Já tá há uma semana aí, ele vai para 1 semana e meia sem poder atuar, então ele vai avaliar o lado físico do atleta para saber se ele já começa com o Luca ou se realmente o Luca fica como uma opção de velocidade pro segundo tempo, para poder entrar durante a partida ali contra o Bahia, mas fato é que o Luca estará no jogo contra o Bahia, deve viajar com a delegação no sábado. São Paulo vai se deslocar até Salvador em voo fretado na sexta-feira na tarde. Vai treinar na quinta, amanhã a reapresentação do time, aí deve fazer um regenerativo, e aí os jogadores que não atuaram por mais tempo, como o Luca, que não atuou contra o Tajeres, vai para o campo. Na sexta-feira, todo mundo deve fazer as atividades do campo com o Luca, e aí depois do almoço todo mundo vai se reunir no ônibus e vai todo mundo de voo fretado lá para Salvador, vai chegar lá em Salvador no início da noite dessa sexta-feira, tá? Então, de todas as notícias, né, muitos lesionados, agora tem André e Cedric que serão reavaliados também na apresentação do clube, na reapresentação nessa quinta-feira. Pelo menos o Luca vai ser um dos jogadores que retornará para essa partida. O Alisson ainda tá fora porque também está suspenso no Campeonato Brasileiro. Bora continuar trazendo mais informações sobre o São Paulo. Thiago Mendes no São Paulo, existe alguma possibilidade? É um burburinho que tem surgido aí, né, nesta quarta-feira, e aí respeitando sempre a informação de todos os colegas, mas a gente sempre gosta de ir buscar a nossa informação. Do que a gente pôde ouvir de todas as partes envolvidas, primeiro ponto, sobre o Atlético Mineiro. Conversei com alguns colegas que cobrem o Galo, inclusive o Lucas Tanaka, o pessoal que cobre lá o Galo. O Galo realmente abriu negociações para a contratação do Thiago Mendes e está bem avançado nessa tratativa. Já o São Paulo, neste momento, né, neste dia, nesta quarta-feira, não negocia e não pretende abrir conversas para a negociação do Thiago Mendes, segundo a gente conversou com 3 pessoas da parte do clube e com 2 pessoas da parte do atleta, me afirmaram que neste momento o São Paulo não negocia e não tem conversas com o Thiago. E aí, primeiro ponto, o staff do Thiago entende que o jogador é identificado com o São Paulo e priorizaria a sua volta ao futebol brasileiro para o São Paulo, até porque já houve conversas desde o ano passado, então há um entendimento de que o São Paulo, disputando uma Copa Libertadores e tudo, seria uma boa vitrine para o Thiago, e até por essa questão também do lado emocional de ele já ter uma história dentro do clube. Do lado do São Paulo, a alegação é sempre a mesma, é o lado financeiro. O São Paulo hoje está estrangulado na sua folha salarial. Há uma emergência para diminuir os seus custos. Então o São Paulo entende que não dá para manejar o Thiago nesse quesito. No entendimento do São Paulo, o Thiago quer vencimentos mensais um pouco maiores do que 1 milhão por mês, isso contando vencimentos e também contando luvas. E o São Paulo não tem condição de alocar mais o jogador com esse porte de grana. Então, por conta dessas dificuldades financeiras, o São Paulo até tentaria uma engenharia para, você recebe menos, em vez de você receber isso tudo mensalmente, a gente aloca aqui, você recebe menos em 2025 e mais em 2026. Mas neste momento agora, essa ideia que já foi feita em outros momentos não está vigente agora. O São Paulo entende que precisa de vendas, precisa reduzir a sua folha salarial e aí sim depois teria ali uma possibilidade, abrindo espaço no seu caixa para poder realizar a contratação do Thiago ou de qualquer outro jogador que tenha vencimentos parecidos com o que o Thiago quer receber em seu retorno ao futebol brasileiro, tá? Neste momento, de acordo com a nossa apuração, São Paulo não negocia e não pretende ter a contratação do Thiago Mendes, mesmo o Belmonte, Casares, o Beldia, todo mundo adorando o atleta e acreditando que ele poderia ser um bom acréscimo, mas neste momento não há negociação. Pra gente fechar...